Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, imprensa, muito boa tarde. Senhor presidente, no último dia 28, o Brasil pôde ser notícia em todo o planeta, em todo o mundo, diante de uma operação feita em duas comunidades, no Rio de Janeiro, no Complexo da Penha e no Complexo da Alemão, áreas bastante conflagradas e sob domínio do tráfico de drogas. O Brasil assistiu ali a uma verdadeira guerra civil, onde mais de 2.500 policiais militares, numa operação planejada há mais de um ano, em áreas que fica sob o jugo do tráfico de droga, de facções, sobretudo uma das muito poderosas, o Comando Vermelho, que mais atua no Rio de Janeiro, e, ao adentrar naquelas comunidades, os traficantes, como sempre fazem, se dirigem, e essa era o objetivo, o planejamento, a Zona da Mata, e lá, então, houve o maior confronto entre policiais e bandidos. 121 vieram a óbito, deputado João Paulo, 121. Todos os 121, todos, sem exceção, procurados pela polícia, 43, e 78 com passagem da polícia. Pelos seguintes crimes, deputada Socorro Pimentel: tráfico de droga, roubo, latrocínio e homicídios. Esses são os crimes que aqueles que vieram a óbito por parte daquela facção criminosa armada com fuzis, pistolas e facas, os 121 que vieram a óbito, todos eles tinham passagem pela polícia. Apenas um deputado Abimael Santos era menor de idade, tinha 17 anos e alguns meses, mas também já tinha sido apreendido. Já tinha sido apreendido por um desses crimes que eu aqui citei. Do outro lado, lamentavelmente, 4 policiais vieram a óbito. As imagens do confronto é uma verdadeira, deputado Doriel Barros, é um verdadeiro, mesmo eu, que já subi no Morro do Rio de Janeiro, em operação em 93, 94, quando lá servi, é uma coisa assim aterrorizante. Digo aos senhores e às senhoras que hoje é mais fácil servir ao Exército de Israel do que ser policial no Rio de Janeiro e subir naquelas comunidades, muitas delas, deputado João Paulo, totalmente preparada para uma resistência, fruto de uma ADPF, que é a arguição de descumprimento de preceitos fundamentais, ajuizado por um deputado que lá foi candidato a governador, o Freixo, que não se elegeu, mas que, durante a pandemia, o atual ministro do Supremo Tribunal Federal, o Fachin, determinou que a polícia do Rio de Janeiro não podia lá fazer nenhuma operação sem antes estar autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso fez com que barricadas fossem construídas, com veículos, muitos desses veículos fincados no chão, com trilhos de trem, com concretos, com casa-mata. Você que está aí na imprensa, ou que é aqui deputado, não sabe o que é casa-mata, é um material todo de concreto ou aço, apenas com um espaço para se colocar um fuzil, geralmente arma de grosso calibre,
calibre e atentar contra quem ali for entrar naquelas comunidades. Foram apreendidos, minhas senhoras e meus senhores, 93 fuzis, todos eles adquiridos de maneira clandestina, sendo fuzis de diversas nacionalidades, americanos, russos, israelenses, todos eles contrabandeados, passando, inclusive, pelas fronteiras do Brasil, que é uma obrigação da Polícia Federal e do governo federal impedir, como também o tráfico de droga. Mas, minhas senhoras e meus senhores, o pior de tudo isso é saber que existe nessas comunidades uma verdadeira força antagônica que controla aquilo ali, que possui um verdadeiro arsenal. A polícia calcula que em torno de mais de 500 fuzis, muitos desses fuzis, deputado Caio Albino, de grosso calibre, .50. Uma bala de .50 é maior do que a palma da minha mão, com capacidade de perfurar blindados e de romper paredes de alvenaria e derrubar helicópteros. Dessa operação, 4 policiais, eu já comecei dizendo, foram a óbito, 13 ainda continuam internados, um teve a perna amputada e 3 está ainda sob o risco de morte. Essa é a situação que vive uma das áreas mais conflagradas do país e que acontece isso em todos os estados, mas que lá fica ainda mais difícil as operações por conta dessa DPF e que culminou, deputado Isaías Regis, que agora preside essa sessão ordinária aqui na Alep, 54 dos mortos foram de 9 dos estados da federação. Só não tinha gente da região sul, mas do norte, do nordeste, do centro-oeste e do sudeste. Porque lá estavam chefes de facções do Pará, do Ceará, de Minas Gerais, de São Paulo. Exatamente porque essas regiões são protegidas por essa DPF. Veja que situação. Mas, minhas senhoras e meus senhores, ao ser tomada a iniciativa do governador Cláudio Castro, do meu partido, o PL, é triste a gente saber que o governo do Estado solicitou ao governo do Rio de Janeiro blindados, deputado Antônio Coelho, para poder fazer o rompimento dessas barreiras. E os blindados foram negados pelo governo federal. Blindados esses, segundo quem comandou as operações ali no terreno, se tivesse sido utilizado, dois policiais teriam suas vidas poupadas, que foi exatamente no momento que tentava romper as barreiras, e um deles, inclusive, estava dentro do caveirão, e o tiro de fuzil, provavelmente com .50, adentrou no caveirão e vitimou um dos policiais militares ali no acesso. Minhas senhoras e meus senhores, aí vem o pior da história, sob o ponto de vista da ótica política e da imagem do Brasil. Logo nos momentos de início do governo, o governo do presidente Lula deixou bem claro aos traficantes, quero cumprimentar aqui o deputado o vereador Tiago Medina, do meu Partido Liberal, um prazer tê-lo aqui, parabéns pelo trabalho que Vossa Excelência desenvolve lá na Câmara de Vereadores. Logo, Medina, no início do governo, o Lula já dá um recado bem claro para quem, quando ele foi declarado eleito, comemorou de dentro dos presídios, fazendo o sinal do L, e a cada 5 presos, 4 votam em Lula. E esses presos controlam de dentro do presídio essas regiões conflagradas, não só lá, mas em todo o Brasil. E como resposta,
deputado Renato Antunes, o Lula tinha que logo agradecer esses votos. Local onde ele andou livremente na campanha, deputado Dorival Barros, inclusive com um chapéu do Complexo do Alemão, CPX, dando claros sinais que ele queria, sim, e teria ali, aquele pessoal, uma relação política e de proteção, onde ele, então, faz campanha dentro do Complexo do Alemão, no Complexo da Penha, deputado João Paulo, e ele diz, então, que não haverá GLO, garantia da lei e da ordem, para o enfrentamento do crime organizado, do tráfico de droga. Depois, quando é admoestado pela imprensa nacional e pelo presidente dos Estados Unidos, que tomou a decisão, diante da grande quantidade de droga que aumentou a entrada nos Estados Unidos, o presidente Lula deixou bem claro que não ia, mesmo diante desse histórico que eu aqui falei, não ia classificar aquelas pessoas como terroristas. Não ia, traficantes é diferente de terroristas. E ele não disse isso apenas em algumas falas ou andanças, ou em entrevista no próprio Brasil. Achou pouco, disse isso em pleno púlpito da ONU. E na Indonésia, onde lá o tráfico de droga é punido até com pena de morte, ele deixou bem claro o sentimento que está enclaracado nele de que traficante merece atenção e que o traficante é vítima do usuário, do viciado. Minhas senhoras e meus senhores, o desfecho disso, todo o Brasil está vendo. Se ver hoje numa comunidade onde o gás de cozinha, 80% está sob o comando das facções criminosas. As redes sociais, os sinais, praticamente 90% sinais de televisão e de redes sociais, hoje já está também sob o jugo e o controle do tráfico de droga, como também o transporte público. E mais, deputado Abimael Santos, se você tiver um comércio numa zona daquela do Rio de Janeiro, o Estado não sobe para fiscalizar sob o ponto de vista sanitário, sob o ponto de vista tributário, sob o ponto de vista de carteira de trabalho de quem ali trabalha. Mas o tráfico está todo dia passando na sua porta e diz assim, quanto é os que você apura por mês nesse seu negócio? Uma padaria, um bar, uma borracharia, eu apuro R$10.000. Imediatamente o tráfico diz 10% é meu e você vai ter que me pagar todo mês. E o cara lá tem que pagar. Tenho muito ainda a dizer, mas eu não quero perder a oportunidade de ouvir o que pensa o deputado Dorival Barros do partido do Lula, o que, sem dúvida alguma, só por essas coisas que eu falei, já demonstra claramente a sua afeição, e a afeição correspondida pelos narcotraficantes do Brasil. Deputado Alberto Feitosa, agradecer pela parte. Primeiro, dizer que Vossa Excelência faz uma fala equivocada e acusatória. E parece que fala com satisfação, quando diz que morreram tantas pessoas nessa operação do Rio de Janeiro, quando fala dos policiais. É como se Vossa Excelência falasse com uma satisfação muito grande de ver o Rio de Janeiro vivendo essa realidade. Ao mesmo tempo, fala acusando o presidente Lula, quando Vossa Excelência sabe que operações como essa e a relação institucional entre governo federal e governo estadual, não é feito a gente se comunica aqui no plenário, eu chamo o Alberto Feitosa, Alberto, olha, me ajuda aqui a resolver uma situação. Não é assim, deputado, que funciona. Não houve formalmente nenhum pedido do governador. Outra coisa, para que as Forças Armadas pudessem atuar, teria que ter uma GLO, teria que ter todo um procedimento. Então, essa acusação que Vossa Excelência faz não procede. E outra coisa, é o governo de Vossa Excelência, é o PL que governa o Estado do Rio de Janeiro. Aí você olha exemplos de outros países, aonde, por exemplo, Medellín, na Colômbia,
se acabou com o crime organizado que existia, numa situação muito pior do que o Rio de Janeiro, mas teve uma decisão política de governo de resolver. Porque hoje, se houver outra operação lá, vai ter troca de tiro novamente. Porque não quer dizer que foi matado 100 e poucos traficantes, se esses fossem todos bandidos, isso estaria resolvido. Vá lá hoje para ver se não está novamente a mesma realidade. Vossa Excelência fala com uma satisfação como se o povo que mora na favela ficasse satisfeito em poder estar vivendo sob o comando sobre a proteção do Comando Vermelho. Quem é em sã consciência, e Vossa Excelência faz uma acusação, de certa forma, que não procede, e acho que, para quem mora na favela, deve entender isso como algo repugnante, de achar que essas pessoas acham melhor estar sob a proteção do crime organizado, dos narcotraficantes, do que do governo. O governo é quem tem que dar proteção. Essas pessoas estão utilizando internet, sinais de televisão, comprando botijão de gás a um preço absurdo, porque falta a presença do governo, deputado. E é o seu governador. Quer dizer que a única coisa boa que o seu governador fez foi entrar lá, matar os traficantes e colocar em risco a vida dos policiais, que poderia ser um só policial que tivesse morrido. A gente deveria estar condenando que um policial fosse morto, como também a realidade que a gente tem nas favelas. Esses bandidos que agora foram mortos lá no Rio de Janeiro, um dia eles foram criança. Eu não sei se Vossa Excelência acha que todo mundo nasce bandido. Eu não acho que essas pessoas nasceram bandidas ou nasceram bandidos. Eles, ao viver em um ambiente onde falta a presença do Estado, essas pessoas são levadas, obrigadas muitas vezes, aliciadas para entrar no crime organizado, porque ali o poder, portar uma arma, aquilo ali é algo que termina fazendo com que as pessoas se entusiasmem com aquilo ali, porque falta a presença do Estado. E o que está acontecendo no Rio de Janeiro não é no governo do PT. Lula não é governador do Rio de Janeiro. Quem governa o Rio de Janeiro é o seu governador do seu partido, é do PL. E nós mandamos um projeto de lei para o Congresso Nacional. O que foi que seu partido fez? Seu partido abraçou a proposta do presidente Lula de fazer uma integração entre as polícias, governo estadual, governo federal, governo municipal? Não, não fez. Porque quem é amigo de miliciano não é Lula. Vossa Excelência sabe quem é amigo de miliciano, quem era o governo que era amigo de miliciano, quem era o governo que protegia miliciano, quem era o governo que dava todo esse apoio a esse tipo de comportamento do crime organizado. Então, fale aí, diga que o PL apoia e vai votar no projeto de lei que foi apresentado agora, novamente, um outro que o presidente Lula apoiou. Cadê o PL? Vai apoiar ou não vai? O seu partido? Diga. Vossa Excelência acusa o PT que está trabalhando, que está, inclusive o recurso, para finalizar, que foi colocado do Fundo Nacional para a Segurança Pública, que deveria ser usado pelo seu governador, parece que ele não usou nem a metade. Lula botou dinheiro no Estado e o seu governador simplesmente não usou o dinheiro para proteger as famílias do Rio de Janeiro. Aí Vossa Excelência vem aqui e fala com a maior satisfação de que foi uma operação, que matou o bandido. Pelo amor de Deus, deputado, a gente precisa pensar ações, estratégia, plano de ação, que a gente possa tornar o Rio de Janeiro um lugar onde a gente possa dizer que não é o pior estado para se viver, ou que a gente está lamentando o que está acontecendo com o Rio de Janeiro. A gente tem que elogiar o que vai acontecer, o que pode acontecer, que pode vir a acontecer no Rio de Janeiro, se houver uma política firme de combate ao tráfico, que não é essa as ações que estão sendo feitas pelo seu governador do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Deputado Doriel Barros, agradeço Vossa Excelência ter tido a coragem de vir ao APARTE, diferente de tantos outros
que as pessoas têm se acovardado aqui, e é muito bom que Vossa Excelência, inclusive, tenha usado o termo favela. Se caiu na carapuça, Vossa Excelência, presidente, passe a presidência e venha também para a parte. Ainda bem que Vossa Excelência reconhece que são bandidos. Comportamento diferente do seu presidente Lula, que tem a toda hora, deputado, esse sim, a toda hora, sinalizado claramente, e não sou eu que estou dizendo. Quem tem dito isso, e eu não estou aqui acusando o PT, eu estou demonstrando por fatos, falas, de coisas que estão aí à disposição das redes sociais, que tem sido publicizado pela própria imprensa, das defesas que Lula faz por quem rouba e mata, porque ele diz que pode roubar um celular para tomar uma cervejinha, que não vai colocar as suas forças, o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, para enfrentar o narcotráfico, que não compreende de forma nenhuma que o traficante tenha sido e possa ser qualificado como terrorista, mesmo depois de entrar lá, se vê que tem uma sala de torturas e barricadas, um ambiente totalmente conflagrado e sob dominação de quem ali dita a regra e a lei da forma como quer. Diz a toda hora que o traficante, na verdade, ele só existe porque existe um opressor dele, que é o usuário. Mas Vossa Excelência dizer que eu vim para cá com satisfação? Aonde é que eu demonstrei satisfação nisso? Eu venho aqui lamentar. E lamento principalmente, antes de conceder a parte a Abimael Santos, pelo Brasil tem um presidente que faz a gente passar vergonha em todo canto, porque ele não só disse isso aqui, disse na ONU e disse na Indonésia. E depois vai para uma justificativa que foi pior ainda, dizendo que não leve a sério tudo que ele disse. Como é que não se pode levar a sério tudo o que fala um presidente? Dizer que não houve o pedido, houve sim. O ministro Lewandowski da Justiça foi dizer que não houve. E o governador Cláudio Castro publicizou isso em suas redes sociais, o pedido formalizado, pedindo os meios. Medellín, Bogotá, na Colômbia, como também El Salvador, teve uma decisão política. E da decisão política, eu estive lá por 2 vezes, o deputado João Paulo me acompanhou. O que mais foi importante, ele diz, que foi exatamente o apoio que o Estado deu às forças policiais, diferentemente do que fez o seu governo e seu presidente, que se calou até hoje. Fez um decreto fajuto, a PEC da segurança, aquilo é uma vergonha. Aquilo é uma vergonha. O que vocês querem é fazer o que estão fazendo na Venezuela e em outros países. É colocar a força policial dos estados, pago pelos estados, a serviço de um único comandante, de um cara que é aplaudido quando é eleito dentro dos presídios. Qual é o governador que aceita isso? A fala do governador de Goiás é clara, na cara de Lula, dizendo claramente isso, que o Lula quer é ter o controle e ele pagar a conta. Claro que os parlamentares não vão aceitar isso, os governadores não aceitam isso, porque sabem que é colocar a polícia sob o jugo de quem tem simpatia, aliança, frequenta a área, como frequentou Flávio Dino. Vai deixar a força policial na mão de Flávio Dino, na mão de quem diz que não vai classificar como terrorista, como é o caso de Lewandowski, de Flávio Dino, que visitou a favela sem segurança. Ora, e além do mais, vocês distribuíram muito bem essa aliança tudo com o Vale Gás. Ações de plano estratégicas. Deputado, como é que o cara vai ter ações de plano estratégico se o governo federal sinaliza toda hora que não quer isso? Não quer isso, mas concedo à parte o deputado Abimael Santos. Nobre deputado, eu estou sob minha mão aqui, a CNN, e parece-me esquisito ver isso. Não é surpresa da minha parte, mas é esquisito eu ver o presidente da República, Lula, dizer que não houve uma ordem de matança, e eu devo concordar com ele, que não houve uma ordem de matança. Mas ele está querendo que a Polícia Federal investigue a polícia. Veja só, velho. A polícia vai lá,
faz uma faxina de criminosos, faxina. E o Lula vem agora dizer que não houve uma ordem de matança e que que seria bom investigar a polícia sobre esse caso da matança que teve lá. Na minha ótica, já deixa claro de que lado o presidente da República está. Mas isso não é de me estranhar. Como um cara que foi preso, um cara que que tomou cadeia, teve acesso aos criminosos. Quando ganhou, os presidiários fizeram festa. Em 2019, o Ministério Público intercepta um cara do PCC e ele diz que o PT tinha um diálogo cabuloso com os traficantes. Quando o Lula tem livre acesso, põe um chapéu lá. Se eu entrar, eu fui no Rio de Janeiro, o rapaz disse assim, olha, amigo, é melhor você pegar um táxi do que você ir alugar um carro, porque se você entrar ali, olha, já era. Um cidadão lá, um cidadão comum, não tão conhecido como o presidente da República. Como é que um presidente entra na República, entra lá e aquela festa toda, se a gente tem comunidades aqui no Recife que para entrar tem que pedir a benção do traficante? Eu não consigo entender. Aí agora vem ele dizer que mandou investigar os policiais. Está aí o lado do presidente. Aí você diz assim, mas o presidente da República está certo em investigar os policiais? Está não, irmão. Ele está desmotivando a polícia e dizendo para o tráfico, automaticamente, continue roubando, traficando, porque vocês, segundo ele, são vítimas dos usuários. Eu acho que os petistas, eles são vítimas do PT. Os petistas são vítimas de Lula. Segundo o raciocínio do meu presidente, Lula, do nosso, mesmo não ter votado, mas está lá, ele disse que o traficante era vítima. E a prova disso é que ele está querendo investigar os culpados, que é a polícia. Não é o tráfico, não é os traficantes. É simplesmente mais fácil, segundo a fala de Lula, a gente combater o usuário. Eu acho que daqui uns dias Lula vai querer combater os petistas, porque Lula é vítima dos petistas que colocaram ele para fazer essa bagaceira. Está aí a prova que o presidente Lula é a favor. Quando manda investigar a polícia, eu lhe garanto, se fosse há 4 anos atrás um caso desse, os policiais que foram para a operação seria condecorado, aplaudido, e o presidente Bolsonaro tinha botado lá o exército para fazer uma faxina maior. Porém, o nosso ex-presidiário e presidente da República está magoado. Provavelmente está magoado, porque deve ter perdido alguns eleitores lá no complexo. Deputado Abimael Santos, incorporo a parte de Vossa Excelência, lembrando, inclusive, ao deputado Doriel Barros e a todo o Brasil, que 73% da população do Rio de Janeiro aprovou a operação. 73% da população do Rio de Janeiro aplaudiram de pé, foram às ruas aplaudir, como nunca tinha se visto antes, a Força Policial Carioca, que participaram daquela operação. Logicamente que, como cristão, a gente tem que lamentar cada morte. E também, como cristão, a gente tem que, e policial militar, eu tenho que chorar cada morte de cada policial e torcer, rezar, orar, para que aqueles que ainda se encontram enfermos possam, então, sobreviver. Mas, deputado Renato Antunes, queria só dizer que um ex-faccionado, hoje preso, mandou um recado para Lula com algumas perguntas. Por exemplo, ele perguntou assim, Lula, você já viu um traficante segurando um moleque de 14 anos por causa de uma dívida de droga de R$150? Você sabe o tormento psicológico
quer ser parado dentro de uma favela por parte dos traficantes. Recebi um dia desse, Renato, um jovem de uma comunidade aqui do Recife, me pediu até para não dizer o nome dele, muito menos a comunidade que ele mora, que quando deu 8 horas, ele disse, eu vou para lá, porque lá tem toque de recolher, aqui no Recife. Inclusive, vai aqui o recado para a governadora Raquel Lira. Eu quero saber se Doriel Barros já perguntou a Lula se ele sabe o que é o traficante chegar na porta de sua casa e falar, ó, deixa a porta aberta, porque a polícia, se entrar, eu vou me homiziar aí dentro. E se tiver troca de tiro, a polícia entrar e encontrar alguma coisa, eu vou deixar guardado na tua casa. Se Lula sabe, deputado, e se Vossa Excelência sabe, o que é que existe nas favelas do traficante achar a filha de um trabalhador bonita, se interessar por ela, e se ela, mesmo sendo menor de idade, não fizer sexo com ele, ele surrá-la ou até mesmo matá-la. É isso que ocorre. E aí a gente vê um presidente, Abimael, que diante de uma situação dessa, ao invés de colocar a polícia contra a polícia, deveria colocar, ir lá, ou de onde estivesse, dar todo apoio à Força Policial do Rio de Janeiro, ao governador Cláudio Castro, dar imediatamente uma GLO, mas ele não deu uma GLO lá, ele deu uma GLO lá no Pará. Por quê? Como ele soube que 9 dos que foram mortos eram do Pará e eram líderes, ele ficou com medo de abastecimento d'água durante a COB fosse interrompido, de fornecimento de energia elétrica fosse interrompido, e o governador do lado dele, Jader Barbalho, que é aliado, não tinha condições com suas forças policiais lá de garantir isso. Aí ele deu a GLO. E a imagem que ele passa depois desse caos que houve no Rio de Janeiro, a morte de 121 presos, traficantes, bandidos e mais 4 policiais, ele aparece dançando, ele e sua esposa, numa varanda de um iate de bilhões de dólares, desdenhando da cara de todo mundo que vive hoje isso, que vive nos ambientes dominados pelo tráfico, deputada Doriel. É isso que Lula fez. Ontem apareceu dançando para o mundo todo. O mundo deve dizer assim, oi, esse é o presidente do Brasil? Ele não está sabendo o que está acontecendo? Será que não é verdade que 26% da população brasileira vive sob a dominação do narcotráfico, dessas comunidades, que lá ainda, como disse Vossa Excelência, a polícia saiu, se for lá de novo tem troca de tiro, e ele aparece dançando para o mundo, dentro de um iate particular, que a gente não sabe ainda quem é o dono. Ele aparece dançando e lá sendo fotografado por todo mundo ao lado da mulher. Essa é a imagem que passa, deputado Abimael, o presidente Lula. Eu queria saber se ele sabe que é ser criança numa comunidade dessa. Você criar um filho com todo amor, carinho, ensinar bons princípios, o amor de pai, de mãe, e depois você passar na esquina, seu filho está lá vendendo droga, porque se ele não vender, vai apanhar. É desse jeito, deputado, que lamentavelmente vocês não sabem, ou vocês não têm a consequência, mas acham que o voto é mais importante do que tudo. Quantas crianças são ali violentadas, abusadas, engravidadas e deixadas para trás por traficantes? Vocês sabem o que é isso? Lula sabe o que é isso quando foi lá fazer campanha, deputado. Você que vem aqui fazer esse aparte, deputado, deveria aproveitar e na reunião do seu partido, já que o seu partido é vítima do Lula, como disse o deputado Abimael Santos, vocês deviam pedir ao governo federal para apoiar e estabelecer de imediato uma política pública de segurança para acabar, como fizeram, como Vossa Excelência mesmo disse, a Colômbia e principalmente como fez em El Salvador o Bukele, que hoje, senhores da imprensa,
A grande preocupação da esquerda é que o Bukele passou a ser referência no mundo e principalmente na América Latina como solução e paz das comunidades conflagradas. Concordo com Vossa Excelência numa coisa: é preciso que a gente imediatamente estabeleça também políticas públicas para que dê condições do Estado poder atuar nessas comunidades, também como foi feito lá na Colômbia, e dar oportunidade para aqueles que lá vivem trabalhando para o tráfico, de ter uma vida diferente. Isso eu concordo totalmente com Vossa Excelência. Agora é preciso, deputado, agir e não ficar omisso, como está o governo federal, não ficar omisso e calado, como fica Lula, e calar a boca de Lula, porque todas as falas que ele fez, como bem postou aqui em suas redes sociais, vários deputados, inclusive o deputado Abel Santos, eu citei várias aqui, todas as falas, todas as manifestações, e não sou eu que estou dizendo, é a imprensa brasileira e mundial que está dizendo, todas as falas é que Lula, todas as vezes que fala sobre o assunto, acena sim para o criminoso, acena sim para o tráfico, acena sim para o traficante e protege quem do tráfico e do narcotráfico vive.